Harrison arrancou a porta do armário de Elias com força. O metal rangeu em protesto, ecoando pelo salão principal do museu como um grito. Na frente de colegas mais jovens, cujos olhares oscilavam entre a pena e a suspeita, o chefe de segurança, Mark Harrison, começou a revirar os poucos pertences do velho faxineiro. "Vamos ver o que você esconde aqui, vovô", disse ele, a voz pingando um desprezo que transformava o ar em veneno. Cada gesto era uma violação, uma acusação pública feita sem provas, alimentada apenas pelo preconceito que via em Elias, um homem negro e idoso que trabalhava sozinho à noite, o culpado perfeito para um crime conveniente. Elias não se moveu. Seus 78 anos de vida o ensinaram que certas tempestades devem ser suportadas em silêncio com a coluna ereta. Ele observou impassível enquanto Harrison jogava no chão um par de luvas gastas e um sanduíche embrulhado em papel encerado. Por último, o chefe de segurança pegou a única coisa de valor pessoal ali dentro. Uma foto desbotada de homens jovens em uniforme militar, sorrindo em meio à poeira de uma terra esquecida. Harrison a olhou com desdém, sem ver os heróis, apenas um pedaço de papel velho, e a deixou cair sobre os itens espalhados no chão polido. Um tesouro profanado no altar daquela humilhação. Quando Harrison finalmente se afastou, sem encontrar nada, o silêncio que ele deixou para trás era mais pesado do que qualquer grito. Os outros funcionários desviaram o olhar, voltando rapidamente para suas tarefas, deixando Elias sozinho no meio de seus pertences expostos. A vergonha não vinha de uma culpa que ele não possuía, mas da nudez da injustiça, da destruição de seu santuário de invisibilidade. Aquele museu, que por anos fora seu refúgio silencioso, havia se transformado em um palco para seu julgamento, e os corredores que ele limpava com tanto zelo, agora pareciam as paredes de uma cela se fechando ao seu redor. Quero saber até onde a história de Elias está chegando. Me conta nos comentários de que cidade você é. O cheiro de cera de abelha e poeira antiga era o perfume da noite de Elias Washington. Aos 78 anos, seus passos ecoavam pelos salões vazios do Museu de História Nacional com uma regularidade quase militar. Cada movimento era preciso, econômico. Limpar os vestígios deixados por milhares de visitantes diários era um ritual, uma forma de impor ordem a um pequeno canto do mundo. Ele não limpava apenas o chão, ele velava pela história, pelas memórias contidas em cada vitrine. Elias era um fantasma de uniforme azul, uma sombra que se movia entre os presidentes de cera e os artefatos de guerras esquecidas. Ninguém o via de verdade, e era exatamente assim que ele queria que as coisas permanecessem. Ele vivia em um apartamento modesto nos subúrbios de Washington, D.C., um lugar tão silencioso quanto os corredores do museu depois da meia-noite. As paredes eram nuas, exceto por uma única foto desbotada em sua mesa de cabeceira. Um borrão de rostos jovens em uniforme, sorrindo para uma câmera em uma terra distante e devastada. O ranger familiar da sua cadeira de madeira era a única companhia enquanto comia sua refeição simples, o sabor do pão do dia anterior misturado com a solidão que ele mesmo escolheu. Essa solidão não era uma punição. Era uma muralha construída tijolo por tijolo para proteger a paz que lhe custara tudo para encontrar. Sua rotina era a âncora que o mantinha firme. O peso das sacolas de supermercado baratas, com as alças de plástico fino cortando seus dedos enrugados, era uma certeza. O som sibilante da velha cafeteira pela manhã era seu despertador. Esses pequenos desconfortos eram o tecido de uma vida sem surpresas, um preço baixo a pagar pela tranquilidade. Ele tinha visto o suficiente do mundo, da sua glória e da sua brutalidade, para não desejar mais nada além do silêncio e da previsibilidade de ser apenas o velho que limpava o chão, um homem cujo maior feito do dia era deixar um piso brilhando sob as luzes de emergência. No museu, os funcionários do dia mal registravam sua existência. Ele era apenas o faxineiro da noite. Passavam por ele nos corredores durante a troca de turno com um aceno vago ou, mais frequentemente, com o olhar focado em seus celulares, imersos em mundos que não tinham espaço para um velho de macacão. Elias não se importava. A condescendência em seus olhares era um escudo para ele, reforçando a invisibilidade que ele tanto cultivara.
Ser subestimado era ser deixado em paz, e a paz era seu único e verdadeiro tesouro. Às vezes, ao polir uma vitrine, seu reflexo se sobrepunha ao de um uniforme da guerra civil. Nesses momentos, uma memória distante surgia sem ser convidada. O calor sufocante de um sol estrangeiro, o cheiro de metal e terra molhada, o som do riso de um amigo cujo rosto agora se perdia na foto amarelada ao lado de sua cama. Ele afastava a lembrança com a mesma eficiência com que removia uma mancha do chão. Aquelas memórias pertenciam a outro homem, um jovem que acreditava em medalhas e desfiles. O homem que ele era agora acreditava apenas no alívio do amanhecer e no direito de ser esquecido. Seu corpo carregava o peso dos anos, uma fadiga que se instalara em seus ombros e em sua alma. No entanto, por baixo desse cansaço residia uma dignidade de aço. Era visível na forma como ele se portava, com a coluna sempre ereta, mesmo quando empurrava o pesado carrinho de limpeza. Era audível em seu silêncio, um silêncio que não era vazio, mas cheio de pensamentos não ditos e de uma força contida que surpreenderia aqueles que o viam apenas como um servo idoso e inofensivo. A indiferença dos outros era uma constante. A caixa do supermercado não olhava em seus olhos, apenas anunciava o total. O motorista do ônibus resmungava quando ele demorava um segundo a mais para encontrar o troco. Para o mundo, ele era uma nota de rodapé, uma figura periférica na grande narrativa da cidade. Essa condição, que poderia amargar outro homem, para Elias era uma bênção. Ser ignorado significava que ninguém faria perguntas, ninguém cavaria seu passado, ninguém o forçaria a lembrar do herói que ele foi obrigado a enterrar. Seus poucos pertences contavam a história de uma vida despojada de excessos. Um rádio antigo que só sintonizava uma estação, um conjunto de pratos lascados, um único terno guardado no fundo do armário para funerais que ele nunca comparecia. Não havia ambição em seu pequeno mundo, nem desejo por mais. Ele já tivera tudo o que um homem poderia querer em termos de propósito e adrenalina, e descobrira que o preço era alto demais. A simplicidade de sua existência atual era a recompensa final, a medalha que ele mesmo se concedeu. Sentado em seu apartamento ao fim de mais um turno, com a primeira luz do dia pintando o céu de cinza, Elias Washington era a personificação da resignação. Ele não era infeliz. Ele estava em equilíbrio. Havia encontrado uma forma de honra na humildade, uma força na obscuridade. Ele era um guardião, silencioso, um homem que protegeu os tesouros de sua nação em campos de batalha distantes, e que agora protegia sua história com um esfregão e um balde. E naquela calma contemplativa, ele se preparava para mais um dia de ser exatamente ninguém, sem saber que o silêncio estava prestes a ser quebrado para sempre. A crueldade de Harrison não conhecia limites. A humilhação pública no museu era apenas o começo, um aperitivo para sua fome de poder. Naquela mesma tarde, acompanhado por 2 seguranças, ele foi até o modesto prédio de apartamentos de Elias. Sem um mandado, usando a ameaça velada de demissão e de uma ligação para a imigração contra o síndico aterrorizado, ele conseguiu a chave. Eles invadiram o pequeno espaço, o santuário de paz de Elias, e o viraram de cabeça para baixo com uma violência fria e metódica. Gavetas foram esvaziadas sobre o chão, o colchão rasgado com um canivete, os poucos livros jogados contra a parede. A busca era um pretexto para a destruição, um ato de dominação. No fundo do armário, Harrison encontrou a velha caixa de sapatos. Ele a abriu com um sorriso triunfante, esperando encontrar o diário roubado. Dentro, em vez do tesouro do museu, havia apenas medalhas antigas, manchadas pelo tempo e pelo esquecimento. Uma estrela de bronze, um coração púrpura, insígnias de um sacrifício que ele era incapaz de compreender. Harrison olhou para as medalhas com um desdém audível, como se fossem lixo, sem reconhecer seu significado, sem se importar com a história que contavam. Ele as jogou de volta na caixa com um barulho seco e as chutou para debaixo da cama. Para ele, eram apenas pedaços de metal sem valor, a prova de que sua busca fora em vão, o que só aumentou sua fúria. A profanação foi completa, um ato de desprezo não apenas contra Elias,
mas contra a própria honra que aquelas medalhas representavam, deixada para juntar poeira no caos de um apartamento violado. O golpe final, o que tornaria tudo irreversível, veio através da tela de uma televisão. De alguma forma, o nome de Elias e uma foto granulada de sua ficha de funcionário foram vazados para um canal de notícias local, faminto por um escândalo. A manchete era um veneno que se espalhou instantaneamente. Veterano idoso suspeito de roubo histórico em Museu Nacional. Seu rosto, o rosto que ele tanto se esforçara para manter anônimo, estava em toda parte. A invisibilidade que ele havia construído como uma fortaleza foi estilhaçada em 1 milhão de pedaços de vidro. O mundo encolheu ao seu redor. Um advogado público, um jovem com mais pressa do que compaixão, implorou a ele: Sr. Washington, seu histórico militar, isso poderia criar uma dúvida razoável, mostrar seu caráter. Mas Elias balançou a cabeça, uma recusa silenciosa e inflexível. Usar a memória de seus irmãos caídos, o sacrifício que fizeram, como uma ferramenta para se livrar de uma acusação tão sórdida, seria a profanação final. Seu silêncio não era uma admissão de culpa, mas um ato de lealdade a um código que ninguém mais parecia entender. O telefone tocou. Uma raridade em seu apartamento. Era seu sobrinho de outro estado, a única família que lhe restava. A voz do outro lado da linha estava cheia de uma dúvida cuidadosa, a pergunta não feita pairando no ar como fumaça. Tio, você fez isso? O golpe foi mais profundo do que qualquer acusação de Harrison. Seus vizinhos, que antes o cumprimentavam com um aceno de cabeça educado, agora desviavam o olhar, atravessando a rua para evitá-lo. O isolamento, que antes fora seu conforto, agora era uma prisão imposta por outros. A carta oficial chegou 2 dias depois, fria e impessoal. Suspensão sem pagamento, com efeito imediato, enquanto a investigação estivesse em andamento. O museu, seu refúgio, o lugar cujos segredos e silêncios ele guardava, havia formalmente virado as costas para ele. Seu emprego, sua rotina, sua única conexão com o mundo exterior, tudo foi arrancado. Ele estava completamente sozinho, sem recursos, sem aliados, tendo apenas sua teimosa e silenciosa integridade como companhia. A noite da gala anual do museu chegou, envolta em uma aura de escândalo e segurança reforçada. Elias não estava lá. Estava sentado na penumbra de seu apartamento, o zumbido da geladeira o único som, quando uma batida inesperada e firme soou em sua porta. Não era a batida hesitante de um vizinho, nem a agressividade da polícia. Era algo diferente. Ao abrir, encontrou 2 homens em ternos escuros, impecavelmente cortados. Seus rostos eram sérios, seus olhos perscrutadores. Havia uma autoridade neles que era inconfundível. Um deles falou, e o tom de sua voz era algo que Elias não ouvia há mais de 50 anos. Um tom de respeito inquestionável. Sargento Washington, ele perguntou, não como uma acusação, mas como uma confirmação. Elias apenas assentiu, o corpo tenso, esperando o próximo golpe. O homem continuou, sua voz calma e nivelada, cortando o silêncio denso do apartamento. Viemos acompanhá-lo. Elias não se moveu, a confusão nublando seu cansaço, o ar ao seu redor subitamente rarefeito e pesado, de um significado que ele não conseguia decifrar. A confusão era uma névoa fria que se instalava nos ossos de Elias. Acompanhá-lo para onde? As palavras dos homens não continham ameaça, mas uma certeza inabalável que desarmava qualquer protesto. Ele não tinha escolha, a não ser seguir, seus passos lentos ecoando no corredor mal iluminado de seu próprio prédio, sentindo os olhares curiosos dos vizinhos através das portas fechadas. Pela primeira vez em décadas, ele não era invisível, e a sensação era a de uma pele arrancada, deixando seus nervos expostos ao ar gelado da noite. Ele se sentia um fantasma sendo levado por outros fantasmas. A resignação que o guiara por tantos anos se misturava agora a um instinto antigo, uma prontidão de combate que enrijecia os músculos de suas costas. Não era medo da prisão. Ele já havia estado em lugares piores. Era o pavor do desconhecido, a sensação de que o controle sobre sua vida, tão zelosamente guardado, estava irrevogavelmente perdido.
O passado que ele havia enterrado sob camadas de silêncio e rotina parecia estar se erguendo da tumba para reivindicá-lo. O carro que o esperava não era uma viatura da polícia. Era um sedã preto impecável, com vidros escuros que refletiam as luzes da rua de forma distorcida. Um dos homens abriu a porta traseira para ele, um gesto de deferência que só aprofundou o mistério. Dentro, o cheiro de couro novo e o silêncio abafado contrastavam violentamente com o mundo de Elias, feito de poeira e desinfetante. O veículo partiu suavemente, deslizando pela noite como um predador. Enquanto a cidade passava como um borrão do lado de fora, Elias via seu próprio reflexo no vidro escuro. O rosto de um velho cansado, em roupas simples, sobreposto ao brilho dos arranha-céus de Washington. A ironia da situação era quase palpável. Um homem que passara a vida fugindo dos corredores do poder estava agora sendo transportado por eles como um pacote precioso ou uma evidência perigosa. Ele não sabia qual das duas opções era pior. Para sua surpresa, o carro não se dirigiu a uma delegacia ou a um prédio federal sombrio. Eles estavam voltando para o museu. Contornaram a entrada principal, onde limusines depositavam figuras elegantes no tapete vermelho, e seguiram para um portão de serviço fortemente guardado. Os seguranças uniformizados, ao verem o carro, apenas fizeram um aceno de cabeça e abriram caminho. Ninguém os parou. Ninguém pediu identificação. Era como se estivessem abrindo as portas para a própria história. Lá dentro, o ar era outro. O cheiro familiar de cera e madeira antiga estava misturado ao de perfumes caros e da eletricidade crepitante da expectativa. O som abafado de um discurso e de aplausos educados vinha do salão principal. Elias, com suas calças de trabalho e sua camisa gasta, sentia-se profano naquele ambiente. Um anacronismo, uma peça que não pertencia àquela exibição de opulência. Cada passo em direção ao coração do evento era um passo para mais longe de sua paz. Os homens o conduziram por um corredor lateral até uma pequena antessala com vista para o grande salão. De sua posição elevada e sombria, Elias podia ver a elite do país sentada em fileiras ordenadas. Políticos, generais, celebridades. E então, ele o viu. Mark Harrison, perto da entrada, com o peito estufado em seu smoking, supervisionando seus homens com um ar de importância. O rei de seu pequeno castelo, feliz e ignorante da tempestade que se aproximava. Um gosto amargo subiu à sua garganta. Aquelas pessoas, rindo e bebendo champanhe, viviam em um mundo que ele havia defendido com seu sangue, mas do qual nunca fora convidado a participar. A lembrança de um refeitório de oficiais, com suas toalhas brancas e comida quente, surgiu sem ser convidada, contrastando com as rações frias que ele comia na lama com seus homens. Era a mesma distância, o mesmo abismo, apenas com roupas diferentes. De repente, a voz do mestre de cerimônias no palco se tornou mais clara, falando sobre um herói esquecido, sobre um ato de bravura mantido em segredo de Estado por mais de 50 anos. Os detalhes eram vagos, mas soavam como um eco distante em sua mente. Um dos homens de terno ao seu lado se inclinou ligeiramente e murmurou, sua voz baixa, mas carregada de um peso definitivo. Eles vão chamar o seu nome, sargento. Fique pronto. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Elias. A frase o atingiu não como um som, mas como uma onda de choque, paralisando-o. Sargento. Ninguém o chamava assim há meio século. Era um nome de outro homem, de outra vida. Isso não podia ser real. Tinha que ser um sonho. Ou a mais cruel das alucinações. Ele pensou na humilhação, nas acusações, nas medalhas chutadas para debaixo da cama. Como aquilo poderia levar a isto? Sua mente, um mecanismo treinado para encontrar ordem no caos, falhou. O zumbido em seus ouvidos era mais alto que a voz do presidente dos Estados Unidos, que agora estava no palco, falando sobre dívidas de honra e sacrifícios que moldaram a nação em silêncio. Elias sentia os olhares dos dois homens sobre ele, não de pena, mas de uma expectativa reverente, o que tornava tudo ainda mais surreal. A ironia da situação era tão vasta que ameaçava engoli-lo. O mesmo teto sob o qual fora publicamente despojado de sua dignidade estava prestes a ser o palco para essa revelação inimaginável.
O seu passado não estava apenas sendo desenterrado, estava sendo lançado sob os holofotes mais brilhantes do mundo, sem seu consentimento, sem sua preparação. Ele não sentia triunfo, apenas a vertigem de um homem parado na beira de um precipício. E então, o nome, dito com clareza e ressonância pela voz mais poderosa do mundo livre. Senhoras e senhores, peço que se juntem a mim para homenagear o sargento Elias Washington. O silêncio que se seguiu foi absoluto, seguido por um murmúrio confuso da multidão. No mesmo instante, um holofote se desprendeu do palco, varreu o salão e cravou sua luz branca e impiedosa na entrada da antessala, aprisionando Elias em seu brilho. Confessa, não esperava que fosse chegar nesse ponto, né? Quero saber qual parte mais te deixou preso até aqui. Perto da entrada principal, o rosto de Mark Harrison passou por uma transformação grotesca. A confusão inicial deu lugar à incredulidade e, em seguida, a um pânico que dilatou suas pupilas. Ele viu Elias, banhado em luz, flanqueado pelos dois homens, cuja autoridade agora era terrivelmente clara. Com um rosnado de fúria e negação, Harrison começou a marchar na direção deles, seu corpo tenso, pronto para reafirmar seu domínio. Por um instante fugaz, através do brilho ofuscante, Elias viu o medo cru nos olhos de Harrison. Não era o olhar de um predador, mas o de um animal encurralado que sabe que o jogo acabou. Não havia satisfação naquele vislumbre, apenas a triste e antiga familiaridade de ver a arrogância se quebrar. Ele se lembrou de ter visto aquele mesmo olhar no rosto de um jovem soldado inimigo, um instante antes de... Ele forçou a memória a recuar para as sombras. Os dois agentes em ternos escuros não se moveram. Um deles colocou uma mão firme, mas gentil, nas costas de Elias, uma pressão silenciosa que o impelia para a frente, para fora da escuridão protetora da antessala, para dentro da luz ofuscante, para o corredor que o levaria ao palco, e diretamente para o caminho de colisão com o homem que havia tentado destruí-lo. O rosnado de Mark Harrison cortou o ar suspenso. Você não vai a lugar nenhum, você está preso. Com o rosto contorcido em um esgar de triunfo e raiva, ele avançou, a mão estendida como uma garra para agarrar o braço de Elias. Aquele era para ser seu momento final de poder, a subjugação definitiva do velho, que ousara desafiar sua autoridade. O gesto era a culminação de toda a sua arrogância, um último ato de humilhação pública, antes de arrastar o suposto ladrão para a escuridão que, em sua mente, ele merecia. Mas sua mão nunca tocou em Elias. Antes que seus dedos pudessem se fechar sobre o tecido gasto da camisa, duas figuras se materializaram ao seu lado, bloqueando seu caminho com uma eficiência fria e impessoal. Os agentes do serviço secreto não disseram uma palavra. Seus corpos eram muralhas, seus olhares, gelo. O movimento foi tão rápido e silencioso que Harrison recuou um passo por puro instinto, o choque paralisando sua fúria. A autoridade que ele empunhava como uma arma dentro daquelas paredes se desfez em fumaça ao contato com um poder real e indiscutível. Foi então que um dos homens de terno que acompanhava Elias se adiantou, o rosto uma máscara de desdém glacial. Tire suas mãos dele, Sr. Harrison, disse o assessor da Casa Branca, sua voz baixa, mas cortante como vidro. O sargento Washington é um convidado de honra do presidente dos Estados Unidos. Você, por outro lado, está interferindo em uma operação federal e agredindo um condecorado de guerra. Cada palavra era um prego no caixão da carreira de Harrison, uma sentença proferida diante da elite da nação. A cor sumiu completamente do rosto de Harrison. A compreensão, lenta e depois avassaladora, atingiu-o como uma onda física, fazendo-o cambalear. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Ele olhou de Elias, o faxineiro quieto, para o assessor, para os agentes do serviço secreto e, finalmente, para o palco, onde o presidente esperava. O quebra-cabeça se montou em sua mente com uma clareza horrível, e a imagem final que se formou foi a de sua própria e espetacular ruína. Naquele instante, um silêncio absoluto e ensurdecedor caiu sobre o salão. O holofote que antes estava no pódio moveu-se com uma lentidão dramática, atravessou a multidão
e encontrou Elias parado na entrada, banhado em uma luz branca e impiedosa. A multidão se virou em uníssono e centenas de pares de olhos caíram sobre a figura quieta em seu uniforme de trabalho. Elias Washington, o faxineiro, o ladrão, o pária. E agora, o herói. Ele não disse uma palavra. O silêncio era sua resposta. Ele apenas começou a caminhar. Seu passo era lento, deliberado, o mesmo passo que ecoava nos corredores vazios todas as noites, preciso e econômico. Ele caminhou pelo corredor central, um mar de smokings caros e vestidos de gala se abrindo para ele como as águas do Mar Vermelho. Não havia arrogância em seu porte, nenhuma ponta de triunfo, apenas a dignidade inabalável que sempre esteve ali, agora visível para todos. Ele era a mesma rocha de sempre. O mundo ao seu redor é que havia se transformado em areia. O close-up no rosto de Harrison foi uma obra-prima de justiça poética, capturado pelas câmeras que transmitiam o evento ao vivo para a nação. O choque deu lugar à negação, depois ao pânico e, finalmente, a um terror abjeto e infantil. Ele viu sua carreira, sua reputação, seu mundo inteiro implodir diante de seus olhos. Ele não estava mais olhando para o velho que ele humilhara. Estava olhando para uma lenda viva, um homem que ele havia acusado, invadido e profanado. Ele seria para sempre lembrado como o tolo que tentou prender um herói nacional por puro preconceito. Quando Elias chegou ao palco, o presidente dos Estados Unidos, um homem décadas mais jovem, deu um passo à frente. Em um gesto que chocou a todos, ele não estendeu a mão para um aperto. Em vez disso, ele se colocou em posição de sentido e prestou a Elias uma continência militar nítida e respeitosa. O som do tapa da mão na testa ecoou pelos microfones, um ato de submissão do homem mais poderoso do mundo a um faxineiro, um reconhecimento de que a verdadeira hierarquia não é definida pelo cargo, mas pela honra. A ovação que se seguiu foi estrondosa, uma onda de som e emoção que lavou o salão, uma nação inteira se desculpando e celebrando um de seus filhos esquecidos. O presidente então se inclinou e, com cuidado, prendeu a medalha presidencial da liberdade no peito da camisa de trabalho azul e gasta de Elias. O contraste entre o brilho da mais alta honraria civil do país e o tecido simples do uniforme de um trabalhador era uma imagem de poder inesquecível, um símbolo da verdade finalmente vindo à tona. A história completa foi revelada. As missões secretas na guerra, a bravura que salvou pelotões inteiros, a vida de humildade e silêncio escolhida para proteger segredos de Estado e para encontrar paz. A verdade era incontestável, apresentada pelo próprio comandante em chefe. A honra de Elias não foi apenas restaurada, foi gravada a ouro nos anais da história nacional, para nunca mais ser questionada ou manchada pela ignorância de homens menores. Elias, por sua vez, aceitou a medalha com um aceno de cabeça quase imperceptível. Quando lhe ofereceram o microfone, ele se aproximou e falou apenas algumas palavras com a voz firme, mas baixa. Eu aceito isso em nome dos homens que não voltaram para casa. Ele não mencionou Harrison. Ele não falou da injustiça. Sua dignidade era sua arma e sua vingança. E seu silêncio sobre sua própria dor era mais eloquente do que qualquer discurso de ódio poderia ser. Sua ascensão moral foi selada naquele momento de graça contida, enquanto a queda de seu antagonista era selada fora das câmeras. Mark Harrison foi escoltado para fora do museu por seguranças que, até uma hora atrás, respondiam a ele. Sua demissão foi imediata, seguida pelo anúncio de uma investigação federal por abuso de autoridade e discriminação racial. A justiça, adiada por tanto tempo na vida de Elias, chegou para seu algoz com uma velocidade implacável e pública. A multidão continuou a aplaudir, mas para Elias Washington o som se transformou num zumbido distante, como o de conchas pressionadas contra os ouvidos. Ele permaneceu no palco, um carvalho envelhecido no meio de uma tempestade de admiração, a medalha pesando em seu peito não como um troféu, mas como a âncora que finalmente o trazia de volta à terra firme. Políticos e generais formaram uma fila para apertar sua mão, seus rostos um borrão de sorrisos, forçados e respeito tardio. Ele acenou com a cabeça para cada um,
seus olhos calmos não vendo seus status, mas apenas as pessoas por trás deles, tão falhas e complexas quanto os homens com quem ele serviu há tanto tempo. Ao retornar para casa, levado pelo mesmo carro preto silencioso, encontrou seu apartamento exatamente como os homens de Harrison o haviam deixado, um caos de pertences violados. Ignorando a desordem, ele caminhou até o quarto e se ajoelhou com um gemido suave de suas velhas articulações. De debaixo da cama, ele puxou a caixa de sapatos maltratada. Com as mãos firmes, pegou as medalhas antigas, manchadas pelo tempo, e as limpou uma a uma na barra de sua camisa. Por último, ele retirou a medalha da liberdade do pescoço. Não a colocou em destaque. Ele a depositou gentilmente dentro da caixa junto com as outras, entre seus verdadeiros irmãos de metal e sacrifício. Nos dias que se seguiram, o mundo tentou compensá-lo. O museu emitiu um pedido de desculpas público e, apaixonado, oferecendo-lhe uma posição de curador honorário e uma compensação financeira que mudaria sua vida. Elias aceitou o pedido de desculpas, mas recusou educadamente a posição e o dinheiro. Ele não queria ser um símbolo. Ele só queria o que sempre quis: sua paz, agora finalmente segura e intacta, não mais construída sobre a invisibilidade, mas sobre a rocha de uma honra publicamente reconhecida. A mudança mais significativa aconteceu nas pequenas coisas. A caixa do supermercado agora olhava em seus olhos e sorria. Seus vizinhos, antes espectros de desconfiança, agora o cumprimentavam com um bom dia, sargento. A palavra não mais um fantasma, mas um título de respeito. Seu sobrinho ligou novamente, a voz embargada de lágrimas e orgulho, pedindo perdão por sua dúvida. O isolamento que fora sua prisão se desfez, e em seu lugar surgiu uma comunidade silenciosa que o protegia com seu respeito. Ele não precisou buscar vingança. A justiça poética cuidou disso por ele. A história de Mark Harrison tornou-se uma nota de rodapé na grande narrativa de Elias. Um conto de advertência sobre como o preconceito é uma forma de cegueira que pode levar um homem a tentar prender um herói. Sua queda foi tão rápida e pública quanto sua ascensão fora arrogante. Um lembrete de que o poder sem caráter é apenas um castelo de cartas, esperando por um sopro de verdade. Sua rotina, de certa forma, voltou ao normal, mas era uma normalidade diferente. Ele ainda acordava com a primeira luz do dia, mas não havia mais peso em seus ombros. A solidão que ele antes usava como um escudo, agora era simplesmente um espaço para respirar, uma escolha, não uma necessidade. Ele lia o jornal na varanda, não mais para se certificar de que seu nome não estava nele, mas para ver o mundo que ele, em sua pequena e silenciosa maneira, ajudou a construir. Uma tarde, ele voltou ao museu, não como um fantasma da noite, mas como um visitante caminhando entre as famílias e as excursões escolares. Ninguém o reconheceu e, pela primeira vez, a invisibilidade lhe pareceu confortável, uma velha amiga. Ele parou em frente a uma vitrine que polira centenas de vezes. Viu seu reflexo no vidro, o rosto de um homem velho e em paz, sobreposto a um uniforme de uma guerra esquecida. Ele tocou o vidro levemente com a ponta dos dedos, um gesto de adeus e de aceitação. Ele finalmente estava livre. Livre não apenas das acusações, mas do peso do segredo que carregara por 50 anos. Sua história não era mais um fardo, mas um testemunho. O heroísmo que ele havia enterrado tão fundo não precisava mais ser escondido, pois ele entendeu que a verdadeira honra não residia no reconhecimento público ou nas medalhas brilhantes, mas na capacidade de suportar a injustiça sem perder a própria alma. Ele havia vencido sua última guerra, travada não em um campo de batalha estrangeiro, mas nos corredores silenciosos de seu próprio coração. A grandeza de um homem não está na medalha que ele recebe, mas na dignidade com que ele vive quando ninguém está olhando. Se essa narrativa te emocionou, espalhe essa mensagem e me diga qual detalhe ficou na sua memória.